Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Up Office Consultoria e Treinamento. Hoje eu vou dar um exemplo aqui de trabalho com a formatação condicional, tá? A gente tem muita informação aí na internet que você pode pesquisar a fundo a questão da formatação condicional, mas existem algumas particularidades. Eu costumo levar para dentro de sala de aula as experiências que a gente também tem no dia a dia em empresas, onde você vê que algumas ações podem ser utilizadas para automatizar inúmeros trabalhos, principalmente com uma função, né, com as funções mais adequadas, as quais você deve conhecer. Então hoje o nosso foco é a formatação condicional para dois exemplos, tá bom? Vamos começar por esse aqui, que funciona da seguinte maneira. Eu preciso fazer a indicação aqui nesta folha, ela é utilizada para ser impressa, só que eu preciso marcar aqui com uma outra cor o local onde a pessoa não vai assinar, considerando uma empresa ou órgão público que trabalha apenas de segunda a sexta e não nos feriados. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira função que a gente vai estar utilizando aqui, tá, vai ser a função dia da semana. Essa função aqui, ó, categoria de data, dia da semana. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e apontar para cá. O que vai acontecer, F2 Ctrl Enter, é que ele vai me trazer a informação assim, ok? Mas na verdade eu quero o nome, aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui dentro de uma outra função, tá? Essa questão aqui, ó, dia da semana, Ctrl C nela, e vamos colocá-la dentro da função de texto, porque essa função, após analisar aqui, ó, o dia da semana e verificar o número, vai me trazer o formato de texto. O formato de texto, uma pesquisa aí mais aprofundada na internet, você vai ver a explicação técnica de como trabalha essa questão da formatação. Nosso foco aqui, na verdade, dessa aula é o uso da formatação condicional, ok? Então vou dar um clique aqui, você vai reparar agora que ao clicar e arrastar, eu vou ter aqui o nome, sábado, domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ok? Bom, então eu preciso que essa informação esteja aqui. Aqui a gente vai ter a inserção de valores de hora, tá? E aqui a assinatura do empregado. Então, pessoal, eu tenho aqui a folha de abril, tá? A gente vai, antes de entrar na parte da formatação condicional, eu preciso também trabalhar uma outra situação. Que situação é essa? Os feriados. Ideal que você tenha um feriado para cada mês, aqui uma base de dados do ano de 2017, dizendo que o mês de abril, por exemplo, a gente terá esses feriados aqui. E vai criar essa base para cada mês, né? A gente vai ter datas diferentes, dias diferentes e quantidade de feriados diferente. Então a gente está falando aqui do mês de abril. Para tornar isso aqui automático para todos os meses, antes de mais nada, a gente precisaria criar uma base aqui, mas eu vou fazer só do mês de abril, tá? Bom, a nossa próxima ação vai ser utilizar uma coluna auxiliar para conseguir esse resultado aqui. O que eu quero com essa coluna? Eu vou fazer o alinhamento de várias funções aqui para que ela me traga o resultado informando se é o dia da semana ou se vai ter feriado. Além de eu precisar saber a questão se é um sábado ou domingo, que ele me traga também a questão do feriado, porque eu vou ter que marcar aqui também essa questão de ele ser feriado, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é provocar uma coluna aqui que tenha erro. Isso mesmo, que tenha um erro, tá? Como? Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro vou ativar a função procura na vertical, né? O famoso procv. Vou marcar o primeiro valor, venho aqui na tabelinha de feriado, escolho aqui e travo, tá? Eu quero o resultado número 2 e busca exata valor 0. Quando eu clicar e arrastar, ele vai me trazer este resultado aqui. Perceberam? Olha só, ele dá um erro quando ele não encontra algum valor dentro da minha base de dados. E é isso mesmo que eu quero que ele faça, tá? Quando ele encontrar, ele vai me trazer os valores, ó. Ok? Então, qual é a lógica que eu utilizei aqui? Verificar qual desses dias aqui batem com a minha base de dados aqui, trazendo uma informação de erro aqui. É exatamente isso que
realmente eu quero, tá? Então o que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar essa função, tá bom? Ela vai trazer aqui, ela vai me trazer esse resultado de dar um erro ou informar que está dentro da minha matriz. Eu vou copiar ela, ok? Deixa eu selecionar logo tudo aqui, que mais uma vez eu vou utilizar o Ctrl Enter. Então eu vou usar uma função que chama-se erros. Ela verifica se dentro do conteúdo daquela célula é um erro. Ela é um tipo de função do tipo verdadeiro e falso, tá? Qual a diferença das duas aqui? O pessoal me pergunta bastante. A erro, ela verifica se um valor é de erro, trazendo verdadeiro ou falso, mas ela não inclui o ND, tá vendo? Ó? Incluindo-se o ND. E eu preciso que seja incluso o ND. Por isso que eu vou para erros. Clico nela e coloco meu proc v. O que que ele vai fazer? Quando eu clicar e arrastar, ele vai dizer para mim, ó, verdadeiro, 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 ou seja, aonde está no verdadeiro é porque é um erro. Se não der um erro, é um falso. Ok? Então o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o uso desse camarada aqui, ó, também, Ctrl C, sempre lembrando, tá, gente, que você não pode pegar o sinal de igual, porque o sinal de igual, quando você ativar a outra função, você vai conflitar. Então ele já vai iniciar com o sinal de igual. Toda fórmula ou função dentro do Excel se inicia pelo sinal de igual. Então é por isso que eu seleciono aqui e pressiono Ctrl C. Certinho? Então eu vou selecionar aqui novamente, que eu vou aplicar para tudo. E vamos lá. Agora eu vou usar a função se, que é uma função da categoria lógica, que vai fazer o seguinte. Ela vai analisar isso aqui, ok? Ela vai analisar isso aqui, que é a função anterior, para ver se ela é um erro. Então, se eu realizar o teste lógico lá e for um erro, me traga, na condição do verdadeiro, me traga a palavra feriado. Por que feriado? Porque é o seguinte, pessoal, na hora que eu utilizar a formatação condicional, eu vou fazer uso das informações que eu tenho aqui. Tá? Então, ó, eu estou dizendo para o si, ó, se verifique se dá falso ou verdadeiro, quando eu usar a função proc_v. Então, se for verdadeiro, você der um erro, minto, pessoal, o feriado não é no verdadeiro, tá? Tem que ser aqui, ó, porque no falso que ele vai ser um feriado, tá bom? Então, na verdade, é assim, ó, se ele executar a ação lá e der um verdadeiro, ele vai fazer uma ação aqui para mim. Se não, ele vai falar que é feriado. Que ação é essa? Essa ação aqui é pelo seguinte, pessoal. Quando ele der um erro, significa que eu quero que ele traga a palavra feriado. Se não, ele vai ter que me trazer essa informação aqui, ó. Sábado, domingo, segunda, ele tem que me trazer o dia da semana. É isso que eu preciso que ele me traga. Então, Ctrl Enter. Olha lá. Perceberam? Ó? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só que esse dia aqui, que é o dia 14/4, será um feriado. Perceberam qual foi a lógica aqui? Tá? Vamos analisar aqui devagar a estrutura da função. Opa, função C. Isso. Eu pedi para os alinhamentos anteriores verificar para mim se vai dar um erro. Porque se der um erro, significa que isso aqui não está na minha matriz. Se ele não está na minha matriz, então ele não é um feriado. Tá? Então ele tem que me trazer o nome. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, os dias da semana. Se não, se ele não for der a condição do falso, ele vai me dar o valor se falso. Então a gente clica em OK, tá aqui, olha lá. Esse é o resultado, tá bom? Então sábado, domingo, segunda. Quando acontece de ter a palavra feriado, bem aqui, ó, tá? 14, feriado. Você vai ver que aqui também vai acontecer a mesma coisa no dia 16, que é feriado, e 21, que é feriado. Certinho? Bom, então eu tenho esse resultado aqui, tá? Com essa coluna auxiliar. Por que eu vou precisar dela? Porque agora eu vou fazer uso da função da formatação condicional para poder marcar tudo aquilo que for sábado, domingo e que seja também feriado. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar aqui, ok? A primeira linha, formatação condicional, gerenciar a regra. Vamos aplicar duas regras. Primeiro para o sábado e domingo, depois para o feriado. Então vou usar uma fórmula e utilizar a função OU.
Na verdade, eu nem preciso de duas regras. Acredito que aqui 3 será o suficiente, porque é sábado, domingo ou feriado a palavra. Então, acredito que ele vai nos auxiliar aqui nesse sentido. Tá? A função. Ó. Igual, ou abro parênteses e faço o apontamento para cá. Ó. Travo apenas a coluna, não a linha. Vejo se isso aí é igual a sábado, ponto e vírgula. Mesmo valor, F4, é igual a domingo, ou mesmo valor, F4, para travar apenas a coluna, igual a feriado. E fecho parênteses. Bom, então estou dizendo para ele aqui, ó, verifique para mim se aqui tem a palavra sábado, ou domingo, ou feriado. Esse mesmo endereçamento aqui, depois ele vai analisar a coluna inteira. Então vou formatar aqui, vamos fazer um preenchimento, vamos colocar esse cinza mais escuro aqui no fundo da célula para marcar a linha. Então vou clicar em OK, e ele pergunta, onde que eu vou aplicar isso aqui? Você vai aplicar isso aqui na minha matriz inteira. Aplicar e OK. Vamos ver, faltou um detalhe aqui. OK. A gente utilizando aqui, ó, como operador lógico aritmético, você tem que fazer essa comparação com os nomes entre aspas. Prontinho. Agora sim, ó. Ou sendo sábado, ou sendo domingo, ou sendo feriado, você vai aplicar essa formatação aqui. Então, vou clicar em OK. Vamos aqui conferir a fórmula de novo. E 5 igual a sábado, entre aspas, ponto e vírgula. E 5 igual a domingo, entre aspas, ponto e vírgula. E 5 igual a feriado, entre aspas. Vamos lá, agora tem que funcionar. Então, selecionar a base de dados inteira, tá? Marquei ela todinha, vamos aplicar e dar o OK. Prontinho. Tá? Então, olha só. Prontinho. Você tem aqui, de maneira automática, a folha de ponto toda preenchida. Então ele vai vir aqui, ó, e sempre marcar sábado, domingo e seus feriados. Por exemplo, aqui a gente vai ter sexta-feira, né, Páscoa, precede a Páscoa, sexta, sábado e domingo, tá? Então esse foi o primeiro exemplo, ok? Para a gente conseguir esse resultado aqui, para automaticamente ele marcar, basta imprimir, o funcionário vai assinar onde não está com essa coloração aí cinza. Por mais incrível que possa parecer, pessoal, e eu tenho propriedade para dizer isso, ainda existem locais em que isso é feito manualmente com, né, esse baldinho aqui, fundo de preenchimento, enfim. Vamos para o nosso segundo exemplo, que é o do mapa. Esse mapa aqui é o seguinte, digamos que você queira destacar na sua base de dados nomes que estão repetidos. Só que além do vínculo que a gente vai fazer aqui do nome, eu também quero a cor, ok? Vermelho e azul, à medida que eu escolher aqui dentro a informação. Então, vamos fazer essa combinação aqui, ok? Da seguinte maneira, indicação da cor. Eu vou até validação de dados, vamos aqui em validação de dados, mudar para lista, e vamos selecionar vermelho e azul, e clicar em OK. Olha lá, ele vai mudar de cor, vermelho em azul. Por exemplo, tá, gente? Eu tenho aqui filiais, onde filiais, por exemplo, em um determinado momento do ano, está com a produção excelente, estável, então ele vai ficar em azul. Quando eu escolhi a cidade aqui, determinada cidade em azul. De repente caiu do meio do ano para cá, então ele fica em vermelho. Enfim, a formatação condicional tem inúmeras possibilidades aí, inclusive para o uso de destaque em informações em dashboard. Tá? Então vamos lá, para você entender bem o exemplo. Agora eu vou pegar aqui, ó, essas cidades, eu vou copiar aqui para cá, só para que você entenda a estrutura, tá bom?
Então trouxe ela para cá e vou fazer minha caixa de validação puxar de lá. Ok, pessoal? Ó, puxei, beleza? Olha lá, prontinho. O que eu quero é que ele destaque aqui dentro de acordo com a cidade que eu colocar, mas que também seja feito isso pela cor. Certinho? Entendido aí qual é o resultado que eu vou precisar? Tá? Aí, antes de a gente partir para a formatação condicional, a gente vai fazer o seguinte também. Ó. Ele vai analisar o que está aqui e me trazer um valor aqui, tá? Então, vou utilizar um PROC-V rápido aqui, onde eu vou analisar isso aqui, dentro dessa minha matriz, coluna 2. Ok? Então, olha só. Opa, só aplicar o valor aqui exato. Então, olha só. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, azul, vermelho. Certinho? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vamos começar com essa coloração azul aqui, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui, formatação condicional na página inicial, gerenciar a regra. Vamos aqui para uma nova regra, usar uma fórmula. Certinho? O que eu vou fazer? Ó, primeiro, eu vou fazer com que ele destaque tudo aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui como é que ele vai destacar de acordo com a cidade aqui. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, só que eu não vou travar ele. Igual a esse aqui, que por sua vez será travado. Eu quero que ele fique em azul. Vou colocar um azul escuro, negrito, branco, ok e ok. E eu vou mandar aplicar em tudo, na base completa. Vou aplicar e dar um ok. Primeira coisa que aconteceu aqui foi a seguinte, ó, perceba. Tá? Ele está destacando toda a informação da matriz que eu coloquei aqui como critério, certinho? Só que agora eu quero fazer o seguinte, ele sendo azul, tá? Ou seja, valor 2, aí ele vai fazer essa ação de colocar em azul. Mas se eu mudar isso aqui para vermelho, eu quero que ele mude. Olha lá, ó, valor 1. Tá? Então, se eu colocar em azul, eu preciso que ele destaque sempre com a cor em azul. Certinho? Então, vamos lá na nossa formatação condicional novamente. Vou gerenciar a regra. Ó. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar a função e, porque ele precisa apontar para cá e verificar se isso aqui é igual a isso aqui e este valor aqui é igual a 2. Então, na verdade, eu vou dar um igual. Naquela hora, na outra formatação condicional, usei um ou. Esse aqui eu vou usar um e. Então, verifique se esse valor, que não é travado, é igual ao valor que está aqui travado. Ponto e vírgula. E se esse valor aqui, que por sua vez também é travado, é igual a 2. Certinho? E vamos fechar o parênteses. Ok? Então, já vou copiar isso aqui. Por quê? Porque ele vai fazer essa condição aqui para essa ação aqui, ó, do azul. Então, está aplicado lá certinho. E vou dar um OK. Então, beleza. Continua fazendo aquilo que se propõe. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero identificar esse valor aqui para poder mudar a cor. Então, vou aqui, formatação condicional, gerencio a regra. E vou aplicar uma nova regra da mesma maneira. Só que eu vou mudar este critério aqui, ó. Tá? Porque ele vai ter que ser diferente de 2. Ou seja, se eu mudar lá para vermelho, aqui vai ficar 1. Então, vou formatar e vou colocar um preenchimento vermelho. Um vermelho mais escuro aqui, com a fonte negrita e a fonte branca. Ok, tá bom? Então, agora diferente, fique vermelho. Ok, eu vou aplicar no mesmo local, na minha base também. Vou fechar aqui, aplicar e ok. Bom, está destacando as cidades? Está. E agora está destacando também a cor. Percebeu? Olha lá. Vermelho e azul. Certinho, pessoal? Então aqui
Foi 2 exemplos aí a mais que você pode estar utilizando a formatação condicional. Há inúmeros vídeos disponíveis aí na internet, mas eu costumo levar para dentro de sala de aula algumas solicitações que os alunos pedem, alguma coisa que eu vejo nos fóruns que está muito repetitivo em questão das perguntas. Então, a gente procura estar levando essa experiência também da empresa para dentro de sala de aula. Tá aí 2 exemplos bem práticos de como você utilizar a formatação condicional. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal, compartilhe aí para dar uma força para o professor de vocês e até a nossa próxima aula.